Acho que eu consigo falar sem microfone. Não vai atrapalhar nada. Bom, eu queria em primeiro lugar agradecer a honra que os colegas desse projeto me concedem de fazer essa conferência de encerramento. Eu tenho uma satisfação muito grande de ir à UF, porque é um lugar onde me sinto absolutamente em casa, dada a grande quantidade de amigos que aqui fiz. Mas estou muito mais honrado por vocês estarem assistindo até em condições não muito confortáveis a essa palestra que aquece o coração do velho professor. Bom, eu vou falar sobre a questão de problemas e desafios no ensino de português. E eu comecei a pensar sobre o que deveria falar, porque há várias questões envolvidas na escola, como nós vimos na mesa anterior, quantas questões estão envolvidas na escola. E eu resolvi falar um aspecto que é o aspecto, na verdade, dos conteúdos ensinados no ensino de língua materna. Há um autor francês que se chama Lucien Boldman, e num texto antigo, de 1972, ele discutia as possibilidades de ação cultural por intermédio dos meios de comunicação de massa. E ele, na verdade, nem era, digamos assim, um catastrofista de achar que os meios de comunicação de massa estavam abastardando a verdadeira cultura e que os meios de comunicação de massa só serviam para dispersar as pessoas da verdadeira atenção, da verdadeira cultura, mas também ele não era um entusiasta que achasse que os meios de comunicação de massa iam substituir todas as formas de aprendizagem. Bom, discutindo isso, ele diz uma coisa nesse texto que a mim interessa muito. Ele diz assim: o excesso de informação na contemporaneidade está reduzindo a capacidade de reflexão. Ou seja, o excesso de informação está desorganizando a compreensão dos fatos. Ora, se isso era verdade em 1972, quando os meios de comunicação de massa eram a televisão, o rádio, os quadrinhos, e algum cinema, etc. Se isso era verdade em 1972, quando não havia internet, muito mais verdadeira é hoje, quando eu tenho todas as informações do mundo à minha disposição. Na verdade, esse excesso de informações não leva a gente a compreender exatamente qual é o papel, em qual quadro teórico se insere determinada informação. Essas informações vão sendo jogadas sobre mim e eu não coloco essas informações num quadro compreensivo adequado. Ora, se isso é verdade, a escola deixa de ter o papel de principal agência dispensadora de informações. Esse era um grande papel que a escola tinha. Por exemplo, quando eu era menino, porque eu já fui menino, quando eu era menino, você tinha que aprender, por exemplo, na aula de Geografia do Brasil, os afluentes do Amazonas do lado direito, do lado esquerdo, e você decorava quais eram os afluentes do Amazonas, do lado direito, do lado esquerdo, etc. Então, e era na escola que você aprendia isso. Hoje, eu não preciso mais ir à escola. Eu vou à internet e procuro lá afluentes do Amazonas, salto um mapa
com água correndo, assim, na animação, etc., bonito, com todos os afluentes do Amazonas, do lado direito e do lado esquerdo. Ou seja, se a escola servisse meramente para dar informações, na verdade, ela não teria mais sentido. Qual é o papel real da escola hoje? É o papel de compreender as informações. Esse é organizar a compreensão das informações que nós temos. Esse é o verdadeiro papel. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque o ensino de línguas adquire dentro desse contexto um papel mais relevante que o papel que ele tinha. Porque, ao contrário do que se dizia que nós estamos caminhando por uma civilização da oralidade ou da visualidade, na verdade nós estamos caminhando por uma civilização em que a escrita está cada vez mais reabilitada ao lado de outras linguagens. Eu diria, essa mescla de linguagens para transmitir informações é o elemento mais relevante e dentro dessa a linguagem escrita, a linguagem verbal escrita adquire um papel cada vez maior. Isso significa que um estudante, para ter acesso pleno à internet, precisa aprender línguas estrangeiras, entre elas o inglês, sem dúvida nenhuma a língua de veiculado universal mais importante que nós temos hoje, porque a quantidade de elementos que estão na internet que são em inglês são muito grandes, mas nós precisamos ser leitores eficazes e produtores competentes de texto para que nós tenhamos acesso pleno, e isso se faz pelo aprendizado em língua materna. Só se eu for um leitor eficaz e um produtor de texto competente, eu posso compreender as informações disponíveis na internet ou em qualquer outro meio e organizar essas informações num quadro de compreensão bem adequado. E isso é condição necessária para o desenvolvimento das plenas potencialidades humanas, para o exercício da cidadania, para o prosseguimento de estudos em nível superior e assim sucessivamente. Ora, nós devemos nos perguntar se a escola, e aí eu não vou dizer que a escola pública é uma catástrofe e a escola privada é uma coisa ótima, porque os testes de avaliação têm mostrado que a escola não está exercendo adequadamente o seu papel no ensino de língua materna e de línguas estrangeiras. Veja, isso significa que talvez nós tenhamos que repensar os conteúdos sobre os quais a escola se debruça. Houve uma discussão muito grande agora sobre questão de conteúdo, da discussão das bases curriculares nacionais, e nós temos que ter em mente que o ensino de português deve ser organizado com vistas a levar o estudante a adquirir e a ampliar progressivamente sua capacidade de compreender textos e produzir. Tudo que servir para esse objetivo cabe no ensino de português. Tudo que não servir para esse objetivo deve ser descartado do ensino de português. Há uma coisa curiosa, Gramsci, Antônio Gramsci, o filósofo italiano, numa recomendação que ele fazia aos membros do Partido Comunista, ele recomendava que os membros do Partido Comunista aprendessem italiano. E dava as seguintes sugestões. O Partido Comunista italiano, evidentemente, então ele recomendava que os membros do Partido Comunista aprendessem italiano.
Na verdade, as pessoas falavam um dialeto. E Gramsci vai dizer o seguinte: a língua é um meio de ampliação da consciência. E, na medida que eu falo somente o dialeto, eu tenho uma consciência muito restrita. E, à medida que eu vou aprendendo o italiano, o meu desenvolvimento linguístico, o desenvolvimento da minha consciência vai se ampliando. Aí, uma vez eu comentei isso, uma pessoa disse assim: você, como linguista, não pode acreditar nisso, porque, na verdade, todo mundo domina a estrutura linguística, mas não é da estrutura linguística que Gramsci falava. Gramsci falava da experiência discursiva que eu vou adquirindo na leitura, que eu vou refletindo sobre outras maneiras de dizer, na leitura da literatura, na discussão filosófica, na discussão política, etc. Tal, e eu vou ampliando a minha consciência. Na verdade, essa a finalidade última do ensino de português. Eu acho que hoje, no que tange aos conteúdos, o ensino de português apresenta 5 defeitos centrais. O primeiro defeito é que o ensino de língua é fundamentado em noções equivocadas e estreitas a respeito de linguagem. Veja, primeira questão é que a escola não considera a variação e a mudança. Veja, eu não estou dizendo que uma língua não tenha uma norma culta, porque é da experiência histórica de todos os idiomas que determinados gêneros discursivos se fazem em determinado nível, determinado registro linguístico, entre outros essa tal norma culta que a escola precisa ensinar, para que o aprendiz tenha a possibilidade de se exprimir nos diferentes gêneros do discurso, até aqueles que exigem a norma culta, como, por exemplo, o discurso jornalístico, o discurso acadêmico, etc. Bom, mas, mesmo assim, pensando nisso, eu diria que a escola não leva em conta a variação e a mudança linguística. Não leva em conta o fato de que a língua varia de região para região, de grupo social para grupo social, de situação de comunicação para situação de comunicação, e de faixa etária para faixa etária, a língua varia. E a língua está em constante mudança, e, portanto, nós não levamos em conta as mudanças feitas nessa própria norma culta. E às vezes ficamos insistindo no ensino de determinadas construções que não se usam mais e, portanto, é bobagem você continuar ensinando. Por exemplo, se um professor dissesse para vocês assim: o verbo namorar é transitivo direto. Pedro namora Maria, Maria namora Pedro, não namora com Pedro, nem namora com Maria. Bom, isso é um equívoco desses de insistência, porque, na verdade, o verbo namorar, ele mudou de sentido em português. Eu tenho 2 sentidos para a palavra namorar. Um é manter um relacionamento amoroso, etc. Tal, e outro é desejar ardentemente uma determinada coisa. Então, quando eu digo, por exemplo, eu estou namorando um carro, mas tal assim, qualquer marca que vocês quiserem, eu estou namorando um carro, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Veja, namorar é um sentido diferente. E nesse sentido, nós não dizemos eu estou namorando com um carro na vitrine, eu estou namorando um carro na vitrine. Na verdade, para distinguir os 2 sentidos, eu passei a usar como casar com
noivar com, etc., namorar com. E mudou simplesmente, portanto, eu não posso, eu tenho que ter uma norma culta mais adequada à contemporaneidade. Eu não posso insistir em padrões linguísticos que não servem mais adequadamente. Veja, eu queria dizer uma coisinha para vocês assim. Eu disse há pouco que determinados gêneros do discurso exigem determinados registros linguísticos. Por exemplo, a norma culta é absolutamente de rigor em textos, em gêneros como o gênero jornalístico, religioso, jurídico, etc. Bom, veja, isso não significa, porém, que o ensino feito com gêneros está sendo feito adequadamente na escola. Porque eu pego alguns desses manuais que pretendem ensinar gênero na escola e, na verdade, eles são normativos disso. O gênero tal deve ser escrito assim, 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 assim. Ora, Bakhtin, nos seus estudos de gênero, não fez gênero para virar uma normatividade. O que Bakhtin queria mostrar é qual a relação do gênero com uma esfera de ação na vida humana e, na verdade, o Bakhtin dizia, o gênero é um enunciado precariamente estabilizado. A importância que Bakhtin dá às palavras aí não é a mesma. O que é mais importante não é estabilizado, mas é o precariamente estabilizado. Então, é o precariamente que é mais importante, porque Bakhtin estava muito mais interessado em como aparecia um gênero, como que o gênero se hibridizava, por exemplo, do que propriamente estava interessado num conjunto de normas para escrever um texto de acordo com determinado gênero. Outras vezes, há coisas interessantes, até professores vão difundindo concepções errôneas a respeito da linguagem. Recentemente, um importantíssimo professor de português desse país, que é considerado o perito, escreve para jornais, etc. Bom, o professor Pasquale Cimbrunetti disse uma coisa muito interessante, que era o seguinte: diz que o brasileiro fala mal, aí pergunta português, é uma coisa espantosa essa de falar mal o português, né? Em que língua namora, em que língua sussurra falar de amor, em que língua fofoca, em que língua português, não falar mal o português. E aí perguntaram a ele se a imprensa usava bem a língua. Ele disse, mais ou menos, porque os locutores esportivos ainda são os piores. E aí o exemplo que ele dava era correr atrás do prejuízo. Eu disse, veja que bobagem é essa, correr atrás do prejuízo, porque, na verdade, ninguém pode correr atrás do prejuízo, a gente corre atrás do lucro. Não. O professor Pasquale é que ele não sabe como é que se forma o sentido das expressões fixas. Correr atrás do prejuízo significa reverter uma situação desfavorável. Isso significa correr atrás do prejuízo. Um time está perdendo, o time sempre tem que correr atrás do prejuízo, como um gol. Por quê? Porque o sentido das expressões não é dado pela soma de cada uma das palavras que compõem essa expressão, mas é dado pela totalidade. Querem ver um exemplo? Vocês conhecem a expressão deidade em português. Uma pessoa deidade. Bom, aqui a única pessoa deidade nesta sala sou eu. Todo mundo sabe o que significa deidade. Agora, se o professor Pasquale estivesse certo quanto à formação do sentido das expressões, um bebê de um dia seria deidade. Mas não é deidade nesse sentido. Deidade significa uma pessoa velha. Por isso que eu digo deidade. O sentido das expressões é dado
de outra forma. Por outro lado, às vezes as concepções sobre os quais o ensino se embasa são muito estreitas. Por exemplo, todos os livros de português têm uma coisa que são as funções da linguagem, uma lição sobre funções da linguagem. Então, a função referencial, a função metalinguística, a função conativa, a função emotiva, a função fática e a função poética da linguagem. Tirado de um célebre texto do Jacobson a respeito das funções da linguagem. Bom, aí vamos pegar, por exemplo, a função metalinguística. E eu digo, a função metalinguística é aquela em que a linguagem fala da própria linguagem. E aí digo assim, bom, cachorro é um substantivo. A linguagem fala da própria linguagem. Isso é função metalinguística. Mas isso é muito pouco, porque, veja, em primeiro lugar, é preciso que eu tenha clareza de que a função metalinguística é inseparável da função linguística, porque a todo momento eu estou refletindo sobre a palavra. Vamos supor que eu fosse usar uma palavra não adequada numa conferência, uma que vocês não esperavam aparecer numa conferência. Eu teria que dizer, ó, com perdão da palavra, isso é uma merda. Mas merda não é palavra que eu posso falar na conferência. Olha, eu sei que eu não posso falar, eu reflito sobre a minha fala e digo com perdão da palavra. Tá certo? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa muito importante é que as artes, quando elas tratam da própria arte, elas exercem uma função metalinguística. E eu tenho, então, a meta-arte. Será que algum dia alguém disse para vocês que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente? E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira entreter razão, este comboio de cordas que se chama coração. Essa é uma poesia metalinguística, é uma poesia sobre o próprio fazer poético. Mas nós temos metamúsica, por exemplo, samba de uma nota só e desafinado, ambos do Tom Jobim e do Milton Mendonça, são músicas sobre a própria música, sobre o próprio fazer musical. No Brasil, nós não poderíamos deixar de ter uma metanovela de televisão na década, acho que foi de 70, Lauro César Muniz fez uma novela que chamava O Espelho Mágico. E essa novela, O Espelho Mágico, era a história de um novelista que estava escrevendo uma novela, e essa novela se chamava Coquetel do Amor. E qual era a finalidade da novela do Lauro César Muniz? Era mostrar todos os clichês de que se vale uma novela de televisão. Só que essa novela não fez muito sucesso porque as pessoas se confundiam, porque a novela Coquetel do Amor passava dentro da novela O Espelho Mágico. E as pessoas tinham dificuldade de transitar do nível da novela dentro da novela para a metanovela, que era o Espelho Mágico. Por outro lado, eu acho que nós precisamos, alguém disse na primeira mesa, uma coisa absolutamente verdadeira, que é a seguinte: nós precisamos encantar os alunos para a linguagem, para o mistério e a epifania da linguagem. Nós precisamos encantar os alunos para isso. O poeta Manuel de Barros tem um poema que é muito interessante e estranho, como todos os poemas do Manuel de Barros. Hoje ele foi mencionado aqui também, né? Então, é o seguinte: a menina apareceu grávida de um gavião. Veio e falou para a mãe. O gavião desmoçou. A mãe disse: você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. E comeram goiaba. Naquele tempo de Dantes, não havia limites para ser. Se a gente encostava em ser ave, ganhava o poder de alçar. Se a gente falasse a partir de um córrego,
a gente pegava murmúrios. Não havia comportamentos de Estado. Urubus conversavam sobre a aurora. Pessoas viravam árvores. Pedras viravam rouxinóis. Depois veio a ordem das coisas e as pedras têm que rolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com seus deslímites. Esse é um poema estranho porque Manuel de Barros vai falar de um tempo imaginário em que as coisas não tinham limites. Tudo podia acontecer. Os urubus conversavam sobre a aurora, pessoas viravam árvores, pedras viravam rouxinóis e assim por diante. O poeta mostra acontecimentos impossíveis, como a mãe dizer para a filha que ela iria parir uma árvore para comer goiaba nessa árvore que ela iria parir, e isso realmente aconteceu, porque diz o poeta, e comeram goiaba. E comeram goiaba. Ou então, alguém desejar, e ele usa um verbo muito bonito para isso, encostar em ser ave, desejar ser ave e ganhar o poder de alçar, de voar. E aí ele vai dizer, depois veio a ordem natural das coisas, e aí essas coisas não podem mais acontecer, porque as pedras têm de rolar seu destino de pedras para o resto dos tempos. E esse poema foi feito para quê? Para dizer o seguinte, as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com seus deslimites. Isso significa o quê? Que com as palavras eu posso criar universos, que é o que faz a literatura, por exemplo, cria universos. E eu não preciso me conformar com o meu destino, e por isso a arte tem sempre um papel subversivo na medida em que ela vai criando novos universos. O Diário tem um livro, um filme interessante que chama A Rosa Púrpura do Cairo, em que ele vai mostrar essa questão, uma mulher que era maltratada pelo marido e que vai todas as tardes, quando ele está trabalhando, ela vai ao cinema para ver os filmes americanos de final feliz, os filmes de amor de final feliz. E durante o tempo que ela está lá, ela vive uma outra realidade. Uma realidade muito diferente daquela que ela vivia, onde os homens são sempre gentis, o amor nunca acaba, etc. E como que Woody Allen nos mostra que ela vive uma outra realidade? Mostra porque o galã sai da terra e os dois vão viver uma história de amor. Veja, essa é a função catártica da arte de que falava Aristóteles. Eu vivo uma outra realidade e por isso eu vou ampliando com essas experiências discursivas vou ampliando a minha consciência. A escola não tem nada que tratar de gênero como bula de remédio. Isso é absolutamente bobagem perder tempo. A escola trata de gêneros realmente significativos, por exemplo, o jornalístico, o editorial, a notícia, para formar um leitor crítico, mas também, mas principalmente ela trata dos gêneros literários. Esses são realmente significativos e não bula de remédio. Porque, na verdade, quem viu uma bula de remédio viu isso para todo sempre. Não, nós temos que levar a experiências com a linguagem que encantem os nossos alunos, com a linguagem. O segundo defeito, eu diria que é o ensino preponderante da metalinguagem. Eu vou falar muito rapidamente disso. Uma pessoa, por exemplo, a análise sintática é uma coisa que existe na escola, etc. E as pessoas às vezes me perguntam, ensina análise sintática? Eu digo, depende para quê? Por exemplo, se for para que o aluno divida o período em orações,
e pegue uma oração. Por exemplo, o fato de estarmos todos aqui, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Perfeito. Só que não é para isso que ensina a análise sintática. Isso é o passo mais rudimentar de análise sintática. E se vocês aprenderem a fazer análise sintática direitinho, desse jeito, trate de aprender, porque isso é o mais rudimentar da análise sintática. A análise sintática é feita para eu compor períodos, não para eu decompor períodos. Eu aprendo uma teoria da estruturação sintática exatamente para que eu faça períodos que sejam completos sintaticamente, não seja aqueles períodos em que você começa a procurar a oração principal e não acha a oração principal e o período não tem sentido, etc. Não, mas algum dia alguém pediu para vocês compor um período a partir da aula de análise sintática? Não, só pediu para você dividir o período em orações e decompor esse período. E aí vem um terceiro problema, que é ensinar as categorias e os mecanismos linguísticos sem levar em conta que as formas existem na linguagem para criar sentido. Para isso existem as formas linguísticas, elas existem para criar sentido. Então, por exemplo, nós todos aprendemos os modos verbais. E eu vou dar uma aula sobre modo verbal para vocês, tal como se dá na maioria das escolas. O português tem 3 modos finitos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo é o modo da certeza, o subjuntivo é o modo da dúvida, o imperativo é o modo do pedido, da ordem, do conselho, etc. Bom, acabou a aula sobre modo. Isso vocês aprenderam sobre modo, não foi? Foi isso. E aí, claro que aprendemos o reconhecimento das formas. E aí, pretérito imperfeito do subjuntivo. Fizesse. Futuro do presente do subjuntivo. Amar, amares, amar, amarmos, amardes, amar. Pretérito e assim por diante. Aprendemos a reconhecer as formas. Aí pergunto eu o seguinte: bom, eu preciso aprender de fato o que é subjuntivo, imperativo, indicativo? Depende. Se você não é capaz de perceber a diferença de sentido de 2 frases como eu espero um táxi que me leva para o aeroporto do Rio, eu espero um táxi que me leve para o aeroporto do Rio. Se você não sabe qual é a diferença de sentido do uso de leva e leve, você não aprendeu nada de modo. Nada. Eu posso passar o resto da minha vida sem saber que existem indicativos, subjuntivo e imperativo. Mas, se eu for um usuário muito eficaz da língua, eu preciso saber qual a diferença do subjuntivo e imperativo, o jogo do subjuntivo e imperativo que dá aí nessas frases. Então, veja, na verdade, eu tenho que pegar frases como eu quero uma secretária que fala inglês, eu quero uma secretária que fale inglês, são diferentes do ponto de vista do sentido, e eu tenho que perceber as formas da língua. Só tem sentido eu aprender as formas da língua se elas estiverem a serviço exatamente da percepção dos sentidos que essas formas trazem para nós. Outro problema sério, e para mim esse é o maior problema, é a ausência de fundamentação teórica no ensino da interpretação e da produção de texto. Como pegar um livro didático que eu vi outro dia aí.
havia um texto assim: papai sai todos os dias de manhã para trabalhar, mamãe fica em casa a cuidar dos afazeres domésticos. Bom, para começar, esse texto é absolutamente cretino sobre o papel que as mulheres desempenham na sociedade hoje. Mas aí vem um questionário, nada contra o questionário, mas veja como é desafiador esse questionário. Veja a primeira pergunta, prestem bem atenção, porque se vocês não souberem responder, vai ficar muito feio para vocês, porque isso era para si, primeiro ano do ensino fundamental. Então, a pergunta que vinha era assim: quem sai de manhã para trabalhar? Veja, podia até perguntar uma coisa dessa se isso depois viesse a ser visto de uma interpretação. Bom, mas esse texto também não são grandes interpretações, mas de qualquer forma, precisamos escolher textos desafiadores e fazer questionários que sejam desafiadores para o estudante. E eu insisto, o estudante deve ser submetido a textos de diferentes esferas de circulação, o jornalístico, o filosófico, o científico, mas a nossa escola está esquecendo que os gêneros mais importantes, a esfera de circulação mais importante no ensino de português é a literatura. Tá? Isso está sendo esquecido. Por quê? A literatura é o elemento mais importante. De um lado, porque a literatura possibilita conhecer todas as... Agora cortei a frase que eu ia fazer, tem que voltar para trás. Eu ia dizer, ela possibilita as possibilidades. Não, possibilita as possibilidades. A literatura nos permite conhecer todas as possibilidades de uso da linguagem. Em segundo lugar, a literatura é uma forma de conhecimento tão boa quanto a ciência, porque a literatura nos permite conhecer as paixões humanas. A literatura nos permite conhecer os anseios, os desejos das pessoas numa dada época. Então, e a literatura não fala apenas do que existe, ela fala do que poderia existir também. E, portanto, eu não apreendo só as relações sociais de uma dada época ou os modos de sentir e de agir de uma determinada época, de uma determinada formação social, mas eu tenho outras possibilidades do ser humano, eu aprendo outras possibilidades de ação humana na literatura. Eu diria que a literatura e as outras artes têm sempre um papel que eu diria subversivo, na medida em que ela me diz que eu não estou condenado a viver a vida que eu sempre vivi, a pensar de maneira estreita, como eu sempre pensei, a ser preconceituoso, como eu sempre fui, e assim por diante. Mas o que é, de fato, um texto? Um texto é um todo organizado de sentido, o que significa que as suas partes se interrelacionam, o que significa que um texto possui uma estrutura. Um texto é um objeto linguístico e é preciso fundamentar, é preciso aprender qual é essa estrutura que organiza um texto. Agora, vejam bem, aprender a estrutura que organiza um texto, na verdade, é levar o estudante a prestar atenção sobre determinadas particularidades que existem no texto. Porque, às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim: bom, o texto exige 1, 2, 3, 4 leituras. Sim, um texto exige isso, até mais leituras do que isso. Mas, o que eu vou observar quando eu leio? É isso, quer dizer, bom, todo mundo fala em coerência.
Bom, e será que algum dia se estudaram quais os mecanismos que criam coerência no interior de um texto? A segunda questão, eu vou voltar a explicar isso um pouco mais detidamente. Segunda questão, um texto é um objeto histórico. Isto significa que um discurso se constitui a partir de outro discurso. Ou seja, o modo de funcionamento real da linguagem é o fato de que um discurso é sempre atravessado, é sempre ocupado pela palavra do outro. Por exemplo, se eu dissesse assim para vocês, os homens e as mulheres têm igual competência intelectual e, portanto, os homens e as mulheres podem ocupar as mesmas funções. Veja, você vai dizer, você está falando sobre a realidade. Não, eu não estou falando sobre a realidade. Isso é a tese bakhtiniana do dialogismo, né? Eu não estou falando sobre a realidade, porque se houvesse igualdade perfeita entre homens e mulheres na nossa sociedade, isso sequer passaria no meu horizonte discursivo. Eu não teria que afirmar a igualdade de homens e mulheres. Isso sequer passaria na minha cabeça se houvesse igualdade. Mas é porque existe um discurso que eu vou rotular para ficar fácil, um discurso machista, que diz que os homens são superiores às mulheres do ponto de vista intelectual, é porque existe esse discurso que eu estou afirmando a igualdade entre homens e mulheres. Ou requer dizer que o sentido é criado no jogo interno de dependências estruturais e nas relações com o exterior, ou seja, na relação de um discurso com outros discursos. Tomemos um trecho do poema de João Cabral de Melo Neto, Alguns Toureiros, o final do poema em que ele vai falar de um toureiro que era o mais espetacular de todos os toureiros, Manuel Rodrigues Manolete. E ele diz: mas eu vi Manuel Rodrigues Manolete, o mais deserto, o toureiro mais agudo, mais mineral e desperto. O de nervos de madeira, de punhos secos de fibra, o de figura de lenha, lenha seca da caatinga. O que melhor calculava o fluido aceiro da vida e com mais precisão roçava a morte em sua fibra. O que a tragédia deu número, a vertigem geometria, decimais a emoção e ao susto peso e medida. Sim, eu vi Manuel Rodrigues Manolete, o mais asceta, não só cultivar sua flor, mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida, e como então trabalhá-la com mão certa, pouca, extrema, sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema. Bom, veja, primeira coisa que eu deveria chamar a atenção para os meus alunos, que é um estudo daquilo que teoricamente nós chamamos a figuratividade do texto. Mas, veja, eu tenho que chamar a atenção para o fato de que as palavras da primeira e da segunda estrofe são palavras que estão relacionadas ao sentido da secura, ao seco. Então, eu digo, eu vi Manuel Rodrigues Manolete, o mais deserto. Veja, a palavra deserto contém o traço da secura. O toureiro mais agudo, mais mineral, também o traço da secura e desperto. O de nervos de madeira, veja, de nervos de madeira. E aí ele explica, punhos secos de fibra, o de figura de lenha, lenha seca da caatinga. Veja, não só a lenha já é a madeira seca, mas ele põe lenha seca e dá a caatinga, onde a seca age muito mais. E aí ele diz o seguinte: você poderia dizer, bom, Manolete era o grande toureiro porque ele não tinha sentimento nenhum. É isso que o poema está dizendo. Calma. Vamos ver. Ele diz, o que melhor calculava o fluido aceiro da vida. Aceiro
é aquela parte do terreno que você limpa, o fogo não saltar de um lugar para outro. O que melhor calculava o fluido aceso da vida, porque o toureiro, diante do touro, pode ser uma investida do touro, ele vai ser morto, né? E que com mais precisão roçava a morte em sua vida. E agora veja como ele vai colocando o sentimento ao lado de termos que falam do cálculo. Então, ele diz, o que melhor calculava o fluido aceso da vida, o que com mais precisão roçava a morte em sua vida. O que a tragédia deu número, a vertigem, geometria, decimais, a emoção, e ao susto, o peso de vida. Veja, o sentido já é outro. Não é que o toureiro não sentisse, mas o toureiro calculava, domava os sentimentos que ele sentia diante do touro. Sim, eu vi Manuel Rodrigues Manolete, o mais asceta. A figura do asceta também tem a secura de cartas. Não só cultivar sua flor, seu sentimento, mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz os sentimentos que ele sentiu. E como então trabalhá-la com mão certa, pouca, extrema, sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema. Bom, eu tenho uma leitura do poema, mas existe uma outra leitura, e eu digo para o aluno, mas sobrou um elemento aí que na sua leitura não se pode explicar. Por que demonstrar aos poetas e por que sem poetizar seu poema? Por que numa lição de tauromaquia é a arte de tourear, né? Então, numa lição de tauromaquia, vem esse demonstrar aos poetas e sem poetizar seu poema. Veja, quando eu tenho elementos que sobram da leitura, isso me obriga a propor um novo plano de leitura. Isso não é só uma lição de tauromaquia, é também uma lição de poética. A poesia é feita, segundo Cabral, não com sentimentos, mas com palavras. Aborrecia Cabral uma certa tradição esparramada de sentimentos da poesia brasileira. Então, Cabral, na sua lição de poética, diz que eu nunca esparramo os sentimentos, eu trabalho os sentimentos com mão certa, pouca, extrema, sem perfumar a flor, sem poetizar o poema. Bom, veja, até agora eu fiquei dentro do texto. Veja, isso que me leva. Eu tenho que trabalhar diferentes textos fazendo o aluno, porque essas questões, e meus colegas que estão aqui, que trabalham com semiótica, por exemplo, sabem que tem uma porção de elementos teóricos aqui para fazer essa leitura do poema. Isso que eu digo que é a fundamentação teórica necessária para a análise do poema. Mas, por outro lado, o texto se mostra. O texto é um objeto histórico. E eu vou mostrar para vocês um cartaz que eu achei fantástico. Vejam que eu estou ficando moderno, porque ao invés de contar o cartaz para vocês, ele vai mostrar. Olha, é um cartaz em inglês de uma campanha antirracista feita na Inglaterra. Vejam que o cartaz é negro e no cartaz há 4 imagens de cérebro, do interior do cérebro, das circunvoluções cerebrais, há 4 imagens. 3 são do mesmo tamanho. Aqui dá a impressão, porque está embaixo, perto daquele pequenininho, que ele é maior, mas não. Os 3 são absolutamente do mesmo tamanho. Embaixo do primeiro está escrito africano, embaixo do segundo europeu, embaixo do terceiro asiático, e aí tem um cérebro bem pequenininho, e aí está escrito racista. Bom, nós podemos entender esse texto dizendo o seguinte, que não existe diferença intelectual, porque todos têm o cérebro do mesmo tamanho,
entre as diferentes raças. Estão aí negros, brancos, amarelos, mas que quem é racista, quem é preconceituoso, esse sim tem o cérebro pequenininho. Esse sim é destituído de inteligência. Mas é uma questão que é a seguinte: por que, numa campanha antirracista, escolheram exatamente essas imagens de cérebro? Isso dá historicidade ao texto. Por quê? Porque no século XIX apareceu uma coisa que se chamava racismo científico. Bom, se é racismo, não pode ser científico. Tá certo? Mas, de todo jeito, o que pretendia esse chamado racismo científico? Pretendia mostrar que os brancos eram mais inteligentes do que os negros e os amarelos, porque isso permitiria justificar a colonização que se fazia no século XIX, que foi o grande auge da expansão colonial, que já tinha começado antes, mas no século XIX os impérios coloniais se constituem mesmo tal. Bom, um formulador dessa dita teoria foi o Conde de Gobineau, que foi embaixador do Brasil, da França no Brasil, passeava com Dom Pedro II aí na Quinta da Boa Vista e explicando a Dom Pedro II essas ideias, que ele vai pôr num livro que se chama O Ensaio sobre a Desigualdade das Raças. Esse livro é um absurdo mesmo, porque depois se descobriu que ele pesava o cérebro, né? E descartava tudo que não servia para provar a tese dele, que ele não tem cabimento nenhum esse tal raciocínio científico. Mas veja, a hora que eu vejo a imagem do cérebro e eu conheço a história dos discursos racistas e antirracistas, eu imediatamente associo essas imagens do cérebro, eu associo aos discursos. Por isso, veja, isso que significa ampliação da nossa consciência. Eu acho que eu vou caminhando para o final para dizer a vocês o seguinte: vejam, eu tenho que pensar que tudo no ensino de português, tudo no ensino de português tem que estar voltado para o fato de que eu tenho que ampliar a minha competência discursiva, eu tenho que ampliar a minha capacidade de entender a linguagem. O ensino de gramática tem que estar voltado para isso, o ensino de formas linguísticas tem que estar voltado para isso, mas principalmente eu preciso ter um ensino de texto, de discurso, que seja um ensino realmente significativo. E aí, mas eu não queria terminar antes de discutir uma coisa com vocês, que é a seguinte. Neste programa com que a Rede Globo brinda nossa inteligência todo começo de ano, que chama Big Brother Brasil, eu vi há alguns anos uma conversa extraordinária de dois. Eles são... Veja, eu não estou fazendo uma condenação. Acho que o entretenimento, a televisão tem que trazer o entretenimento. Só que eu acho que eles são muito chatos, eles não têm nada para dizer, não têm interesse. Você não escapa, porque em vários canais e até nos jornais você tem coisa sobre o Big Brother Brasil. Mas, então, eu vi a seguinte conversa. Um explicava para o outro que a prima dele tinha ganhado da firma onde ela trabalhava
ingressos para assistir ao desfile das escolas de samba do Grupo 1 aqui no Rio de Janeiro. E o outro perguntou assim, e ela trabalha no quê? Ela trabalha numa agência de publicidade. E aí o outro pergunta assim, e ela é formada em publicidade? Diz, não, ela é formada em letras. Que serve mesmo formado em letras? Daí eu juntaria com outra coisa que assim, não sei se vocês já sentiram, mas às vezes eu tenho a impressão de que nossos colegas das disciplinas mais prestigiadas, direito, medicina, engenharia, etc., olhem para nós com um pouco de pena. Coitado, eles não foram capazes de fazer nada, aí entraram para fazer letras, né? Porque não conseguiram passar em medicina, engenharia, em direito. Realmente, já sentiram isso? Então serve para a gente dizer. Como eu dizia a vocês, a partir de Gramsci, o curso de português é um curso para ampliar a consciência de Martim é semiótica, a consciência é discursiva. O que significa que a minha consciência eu adquiro pelos discursos que eu vou incorporando ao longo de minha vida. E eu posso incorporar esses discursos de duas formas. Ou como voz de autoridade, quando eu incorporo aquilo como uma massa compacta e que, contra a qual eu nunca me ponho, uma massa compacta da qual eu nunca duvido das verdades desse discurso. Pode ser o discurso da igreja, pode ser o discurso do partido, pode ser o discurso do meu grupo de amigos, e assim por diante, como voz de autoridade, mas eu posso incorporar o discurso também como uma voz internamente persuasiva, onde eu incorporo determinados elementos e eu duvido, hibridizo com outros elementos, etc. E Bakhtin vai dizer, quanto mais a minha consciência for formada de vozes de autoridade, mais rígida será a minha consciência. É o que ele vai chamar uma consciência ptolomaica, a partir do sistema de Ptolomeu, que imaginava que a Terra estava parada e ao redor da Terra giravam os astros, mas que as estrelas eram grudadas no céu, o que vem desde Aristóteles, etc. E quanto mais a minha consciência for formada de vozes internamente persuasivas, mais flexível será a minha consciência e será uma consciência galiliana, e aí a partir do sistema posto em prática do Galileu. Vejam, isso significa que a experiência discursiva é realmente muito importante e a escola tem esse papel realmente significativo de ampliação da vida. Mas melhor que eu, Cecília Meirelles, no romance 53, ou das palavras aéreas, do livro Romanceiro de Inconfidência, vai falar sobre o papel da palavra, da linguagem, e eu acho que isso é um programa para todos os professores de português, diz Cecília. Ai palavras, que estranha potência vossa. Ai palavras, sois de vento e diz no vento que não retorna, então rápida existência tudo se forma e transforma. Sois de vento e diz no vento e quedais com sorte nova. Ai palavras, que estranha potência vossa. Todo o sentido da vida principia a vossa forma. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho, e sois audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos, sois a mais fina retorta. Frágil como vidro, mais que o aço poderoso. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. De trás de grossas paredes, de leve quem vos desfolha, pareceis de tênue seda sem peso,
sem peso de ação nem de hora. Estais no bico das penas, estais na tinta que as molha, estais nas mãos dos juízes, e sois o ferro que arrocha, e sois o barco para o exílio, e sois Moçambique e Angola. Ai palavras, íeis pela estrada fora, erguendo asas muito incertas, entre verdade e galhofa, desejos do tempo inquieto, promessas que o mundo sonha. Ai palavras, mirai-vos, que sois agora acusações, sentinelas, bacamarte, algema escolta, o olho ardente da perfídia velado na noite morta, a umidade dos presídios, a solidão pavorosa, duro ferro das perguntas com sangue em cada resposta, e a sentença que caminha, a esperança que não volta, e o coração que vacila, e o castigo que galopa. Ai palavras, que estranha potência mostra. Perdão, o dia estercido. Sois madeira que se corta, sois 20 degraus de escada, sois um pedaço de corda, sois povo pelas janelas, cortejo, bandeiras próprias. Ai palavras, que estranha potência vossa. Éreis um sopro de arasa, sois um homem que se entranha. Rapidamente analisamos esse poema. Cecília Meirelles vai falar do fato de que as palavras são de vento, porque as palavras são som, elas vão no vento e desaparecem, portanto são muito frágeis. Essas palavras são sentido também, e sendo sentido, as palavras têm um poder muito grande. Ela vai dizer, frágil como um vidro, mais que o aço poderoso. E aí, as palavras têm um valor positivo, todo o sentido da vida principia a vossa porta, o mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa, mas tem um sentido negativo, as palavras são calúnia, fúria, derrota, um poder positivo e um poder negativo. E aí ela se volta para a Inconfidência Mineira, porque no Romanceiro da Inconfidência, cada um dos poemas é sobre a Inconfidência Mineira. E vai dizer então que as palavras eram o quê? Eram alegria, íeis pela estrada fora, erguendo asas muito incertas entre verdade e galhofa, desejos do tempo inquieto, promessas que o mundo sabe. Quais eram esses desejos? A Inconfidência Mineira aparece dentro da Revolução Francesa, no bojo, né, de um movimento que conduziu à Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, e então eram os desejos de liberdade, de autodeterminação, mas sobre isso pesa a repressão portuguesa. E diz, ai palavras, mirai-vos que sois agora acusações, sentinelas, bacamarte, algema escolta, o olho ardente da perfídia velar no noite morta. Qual é o olho ardente da perfídia? É o olho do traidor de Joaquim Silvério dos Reis, que com palavras delatou os inconfidentes. E aí vai, por exemplo, duro ferro das perguntas com sangue em cada resposta, a tortura de ir apertando aquelas argolas de ferro e torturando as pessoas, né? Então, as palavras são, éreis um sopro de arado, sois um homem que se envolve. As palavras são vida e morte. O que é um professor de português? Nós podíamos pensar, bom, professor de português corrige de lápis vermelho em punho, ensina ortografia. Ele ensina ortografia, mas nós não somos professores. Nós somos professores, como diz o poeta, a liberdade da liberdade das aulas. É disso que nós somos professores. E por isso eu tenho orgulho de ter feito o meio para ser os colegas podem dizer o que eles quiserem, mas eu tenho orgulho de ter feito o meio, eu tenho orgulho de há quase 50 anos trabalhar nessa área de letras. E eu espero que vocês tenham esse orgulho também de ser professores da liberdade das aulas. Obrigado.